Olá, meu nome é Eliane Rocha, tenho 41 anos e sou de Goiânia, Goiás. O que eu vou te contar talvez te faça chorar, talvez te revolte, mas eu oro para que no fim você sinta esperança, porque essa história é sobre como Deus restaurou aquilo que eu mesma achava irreparável, meu casamento, minha fé e principalmente minha identidade como mulher de Deus. Durante anos, eu era a coluna da casa, mas não como a Bíblia ensina. Eu era a coluna que sustentava tudo, enquanto o teto desabava em silêncio sobre mim. Desde nova, eu era aquela menina que resolvia. Aos 12 anos, já fazia almoço para os meus irmãos, aos 15 cuidava da agenda da minha mãe, que vendia marmita, aos 17 fazia estágio, levava os irmãos para a escola e ainda limpava a igreja nas terças-feiras. Sempre ouvi que eu era forte, responsável, abençoada, mas ninguém perguntava se eu estava cansada. Quando conheci o Carlos, eu tinha 22. Ele era da igreja vizinha, bonito, gentil com os idosos, tinha aquele jeito calmo de quem parece seguro. Cantava no louvor, liderava um grupo de jovens, sabia versículos decorados. E eu estava carente, cansada de ser tudo para todo mundo. Quando ele me disse que sonhava em ser um homem de Deus e ter um lar baseado na palavra, eu acreditei. Nos casamos em 6 meses, sem lua de mel, sem casa própria, mas com promessas, muitas promessas. No início eu ainda achava que as coisas iam se ajeitar. Eu saía às 6 horas da manhã para o trabalho, passava o dia atendendo clientes em loja de material de construção, voltava no sol quente de Goiânia e ainda encontrava a casa em silêncio, ele dormindo ou lendo livros de teologia no sofá. Amor, você viu o gás? Acabou e eu precisei cozinhar no fogão de resistência hoje. Ah, esqueci, Eliane. Mas Deus vai prover. Você precisa confiar mais. Parecia piada, mas era real. As panelas sujas viravam uma lição de paciência. As contas atrasadas, um teste de fé. O aluguel vencido, uma oportunidade de dependência divina. E o mais doído era o jeito como ele usava a palavra para se proteger da responsabilidade. Se eu pedia ajuda, ele dizia: "Você quer mandar em tudo, e isso não é ser submissa." Se eu chorava, ele dizia: "Você é fraca, precisa orar mais." Com o tempo parei de falar. Guardei tudo. Guardava mágoa enquanto lavava a roupa. Guardava frustração enquanto fazia feira. Guardava lágrimas enquanto ministrava louvor na igreja. Por fora, eu era a irmã Eliane, exemplo de fé. Por dentro, eu só queria dormir 3 dias seguidos sem ser cobrada por nada. Teve uma noite em que voltei do trabalho, com febre, dores nas costas e 2 quilos de arroz no braço. Ele estava na sala vendo vídeos de pregação. Sentei no sofá, deixei as compras no chão e falei: "Amor, eu tô exausta. Você pode me ajudar só hoje?" Ele me olhou com desprezo e disse: "De novo essa ladainha? Você vive cansada. Isso é sinal de mulher sem fé. Leia Provérbios 31 e aprenda o que é ser virtuosa." Naquela hora eu não chorei. Fui pro banheiro, fechei a porta e ali eu desabei. Mas não chorei alto. Chorei em silêncio, sentada no chão gelado, com a testa encostada nos joelhos, sem força para orar. Me senti inútil, sozinha, confusa, como uma escrava vivendo dentro de um casamento evangélico de fachada. E ali, naquele chão de cerâmica, veio uma lembrança da infância. Minha avó orando de madrugada, dizendo em voz baixa: "Senhor, me dá sabedoria para não implodir minha casa, mas também coragem para não aceitar o que vem do inferno." Aquilo me sacudiu. Peguei minha Bíblia e abri em Provérbios 4:23. "Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida." Naquele momento entendi, se eu continuasse deixando meu coração apodrecer por dentro, não sobraria nada de mim para Deus usar. E foi aí,
exatamente ali, sozinha, febril, aos 36 anos, que eu comecei a voltar para o centro da vontade de Deus e sair do papel que o mundo, a igreja e o próprio Carlos haviam me empurrado, de ser homem, provedora, guerreira, mártir, tudo, menos esposa. Mas antes que Deus restaurasse o nosso lar, Ele precisava reconstruir a mulher quebrada dentro de mim. Depois daquela noite em que chorei no banheiro como quem desaba por dentro, prometi a mim mesma que ia parar de viver no automático, que ia prestar atenção nos sinais, nas palavras, nas microagressões que me cercavam e, principalmente, que ia voltar a ouvir Deus. Não o Deus das frases prontas que o Carlos citava, mas o Deus vivo, que fala no secreto, no íntimo, no quebrantado. Só que prestar atenção doía. Comecei a notar como cada dia seguia uma coreografia cruel. Eu acordava às 5h30, fazia o café, deixava a marmita pronta dele, separava os versículos do devocional e ele acordava às 9, reclamando de dor nas costas, dizendo que estava cansado das guerras espirituais que lutava dormindo. Eu voltava do trabalho e encontrava as mesmas meias sujas no chão, o mesmo ventilador quebrado, as mesmas desculpas. E em cada silêncio eu sentia mais solidão do que se tivesse morando sozinha. Comecei a anotar frases dele em um caderno. Era o meu jeito de não enlouquecer. Coisas como: você quer ser o homem da casa, então resolva. Você é muito emocional, Eliane. Deus usa quem é racional. Você só ora chorando, isso cansa. Você controla tudo, até o Espírito Santo deve ter medo de entrar nessa casa. Ler aquilo, preto no branco, me doía, mas também me acordava. Eu estava num relacionamento onde o meu valor espiritual era usado contra mim. Eu era diminuída por ser intensa, por me importar. Na igreja, eu continuava firme, e ninguém imaginava nada. O Carlos falava bonito no microfone, e eu, cada vez mais calada, era vista como a esposa ideal. Sorriso discreto, saia na altura do joelho, Bíblia sempre à mão. Mas a verdade, eu estava emocionalmente empobrecida e espiritualmente endividada, como se tivesse gasto todas as minhas reservas tentando fazer um templo com pedras rachadas. Lembro de um domingo à noite. Estávamos no culto. O pastor pregava sobre o sacerdote do lar e disse: o homem que não cobre a sua esposa em oração desprotege a casa toda. Nessa hora, olhei discretamente para o lado. Carlos estava de olhos fechados, em aparente oração. Mas ali, o Espírito me falou: filha, oração não é performance, é entrega. Ele não ora por você, ele ora por ele. Cheguei em casa, naquele dia, e fui direto para o quarto. Tranquei a porta. Peguei a Bíblia e clamei: Senhor, se for para continuar nesse casamento desse jeito, me leva. Eu estou me anulando. E o pior, fazendo isso em teu nome. Abri a palavra em Ezequiel 34. Logo no início li: ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Foi como uma flecha. Entendi que eu era pastoreada por um homem que só se alimentava de mim. E Deus estava me chamando para acordar, não para sair do casamento, mas para sair da cegueira. E ali nasceu uma pergunta: e se o sacerdócio do lar nunca foi sobre domínio, mas sim sobre serviço? E se eu precisava parar de querer salvar o meu marido e começar a permitir que Deus me salvasse primeiro? Foi aí que eu comecei a mudar, por dentro. E o inferno sentiu. A crise não veio de uma vez. Veio como infiltração em parede velha, silenciosa, constante, invisível por fora, mas arruinando tudo por dentro. Um dia eu acordei com uma dor no peito, não física. Era como um aperto, uma angústia imensa que me cavava a respiração. Me sentei na cama tentando entender.
O quarto estava escuro, o ventilador fazia barulho de hélice quebrada. O Carlos roncava ao lado, alheio à implosão emocional que estava acontecendo a centímetros dele. Fui até a cozinha. Me ajoelhei encostada na pia. Ali, sem maquiagem, sem força, sem orgulho, eu orei. Mas não uma oração bonita. Foi gemido, foi grito engolido, foi desespero. Disse: Senhor, me tira daqui. Não da casa, mas desse lugar de invisibilidade. Me devolve a mim. Me mostra onde eu me perdi tentando ser tudo para alguém que nunca quis ser nada por mim. Peguei minha Bíblia. Ela caiu aberta em Jeremias 1:5. Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Aquilo me quebrou, porque era como se Deus dissesse: Eliane, você tem um chamado, e ele não pode mais esperar. Naquela semana, tudo mudou. O Carlos esqueceu nosso aniversário de casamento pela 3ª vez consecutiva. Quando confrontei, ele respondeu: Não suporto o drama, você vive na carne. Fiquei muda, mas por dentro, algo se levantou, uma força diferente. Não raiva, mas clareza. Fui trabalhar naquele dia e durante o expediente recebi uma ligação da irmã Cida, líder do ministério feminino da nossa igreja. Ela disse: Eliane, Deus me incomodou para te chamar para pregar no próximo encontro de mulheres, sentindo o espírito que você tem algo a dizer. Travei. Fazia anos que eu não ministrava a palavra. Me sentia vazia, desacreditada, mas aceitei. Voltei para casa e contei. O Carlos riu com desprezo. Agora você acha que é pastora? Deixa de delírio. Essas mulheres gostam de plateia. Você não tem autoridade para isso. Fechei a porta do quarto, chorei sim, mas não desisti. Naquela noite, escrevi minha primeira ministração em anos. O tema? Mulheres que sustentam casas que Deus não mandou construir. Comecei a acordar mais cedo para orar, a jejuar nas quartas, a escrever no caderno versículos que fortaleciam meu espírito. Ela é forte e digna, e não tem medo do futuro. Tudo posso naquele que me fortalece. O Carlos começou a reparar. Ficava inquieto, me dizia frases como: Você anda muito confiante, cuidado para não se exaltar. Tá se achando melhor do que eu, né? Mas não era exaltação, era renascimento. Era Eliane que Deus havia sonhado sendo tirada do porão onde eu mesma a escondi por medo de desagradar o homem que dormia ao meu lado. E aí veio o convite inesperado. A irmã Cida me ligou de novo, 3 dias antes do evento. Disse: Eliane, a pastora de Brasília que ia ministrar cancelou. O Senhor colocou no meu coração que você deve ser a preletora principal. Fiquei sem chão. E quando contei ao Carlos, ele disse: Se você for, não conte comigo. Olhei nos olhos dele e respondi: Eu nunca contei. E fui. Mal sabia eu que aquele microfone seria o início do terremoto que Deus usaria para expor a verdade e revelar o verdadeiro sacerdote daquele lar. O salão estava cheio. Mulheres de várias igrejas, cadeiras brancas alinhadas, luzes suaves, louvor tocando no fundo. Eu tremia por dentro. O papel com os versículos amassado na minha mão. O cheiro de café da recepção misturado com o perfume barato das irmãs trazia um conforto familiar, mas meu coração batia como tambor. Antes de subir ao púlpito, sentei num canto e orei baixinho. Senhor, que não seja sobre mim, que seja sobre o teu nome. Mas se o Senhor quiser usar a minha dor para curar outras, eu aceito. Fui chamada. Com vocês, Eliane Rocha, mulher de fé, prova viva de que Deus ainda levanta colunas invisíveis para fazer coisas eternas.
O salão silenciou. Subi aos degraus e vi rostos atentos, mulheres mais velhas, com olhos marejados, jovens anotando com expectativa, e eu ali, com a alma aberta, pronta para rasgar o véu da aparência. Comecei. Durante anos, eu pensei que ser uma mulher de Deus era suportar calada, sorrir machucada e servir enquanto sangrava. Até que eu entendi que isso não é cruz, isso é prisão. Compartilhei a minha história. Falei da pia cheia, do amém frio do marido, da cama gelada, das frases que me destruíam em nome da autoridade espiritual. E fui transparente. Não sou vítima, mas também não sou culpada. Eu só fui ensinada errado sobre o que é submissão. Lágrimas escorriam, mulheres se levantavam, choravam em silêncio. E então eu li Efésios 5, inteiro, e destaquei: maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Parei. Olhei a plateia e disse: sabe o que Cristo fez pela igreja? Ele morreu por ela. Não a mandou calar, não a chamou de mandona. Ele se entregou, ele se abaixou, ele lavou os pés. Isso é sacerdócio. Aplausos, choros e uma comoção que nem eu esperava. De repente, a pastora Cida subiu ao púlpito e pegou o microfone. Disse: o Espírito Santo me mostra que essa mulher está sendo levantada hoje como voz profética para esposas que se anularam. Eliane, você não é apenas uma esposa. Você é uma atalaia. Fiquei sem reação. Então, algo que me arrepiou. No fundo do salão, o Carlos, de pé, olhos vermelhos, mãos nos bolsos, parado, me olhando como se estivesse vendo alguma coisa que ele nunca tinha visto antes. Ele tinha vindo, mesmo sem avisar. Ali, no centro daquele palco, não tinha só uma mulher pregando, tinha uma mulher liberta. Quebrou-se uma corrente invisível naquele momento. E naquele olhar cruzado com ele, eu entendi que Deus não me deu um púlpito para competir com meu marido. Ele me deu voz para curar mulheres como eu. Mas o que veio depois mudaria nosso casamento para sempre. Naquele dia, algo aconteceu que eu só fui entender depois. Não foi só um culto, não foi só uma pregação. Foi uma separação de águas. Deus havia me reposicionado. E quando uma mulher ocupa o lugar que Deus sonhou para ela, tudo ao redor é forçado a se ajustar. Cheguei em casa mais tarde naquela noite. A casa estava escura, o ventilador ainda quebrado, a pilha de louça no mesmo lugar. Mas eu não era mais a mesma. Deixei a bolsa no sofá e entrei no quarto. Carlos estava deitado, olhos abertos no escuro, sem dizer nada, apenas me observando. Quebrei o silêncio. Você foi lá? Ele respondeu com a voz baixa. Fui. Queria ver até onde você ia com essa ideia de ser pregadora. Fiquei em pé na porta. Respirei fundo. E o que viu? Silêncio. Viu alguém que eu não conheço mais. Viu alguém que Deus levantou e eu tentei manter presa. Ele engoliu seco, virou o rosto. Eu senti vergonha. Não porque você pregou, mas porque eu nunca fui esse homem que você disse esperar. Sentei na cama. Não chorei. Apenas escutei. Ele continuou. Eu percebi que eu não sou sacerdote de nada. Eu sou só um cara que sabe citar versículo, mas nunca lavei seus pés.
Ali começou a transformação. Não mágica, não imediata, mas uma mudança verdadeira, do tipo que o Espírito faz quando quebranta alguém de dentro para fora. Nos dias seguintes, ele começou a ouvir, a fazer perguntas, a dizer frases que eu nunca tinha escutado antes. Posso orar por você hoje? Quer que eu vá com você naquela visita da igreja? Você me ensina como montar uma devocional? E eu apenas respondi com gentileza, sem cobrar, sem esfregar as falhas, porque entendi, a mudança mais profunda não começa com a cobrança, começa com a presença de Deus ocupando o espaço da raiva. Começamos a orar juntos aos domingos, depois às quartas, e de repente ele mesmo começou a estudar a palavra sem a intenção de pregar, mas para se transformar. Me lembro do dia em que ele lavou a louça pela primeira vez. Pode parecer pequeno, mas para mim foi como ver os muros de Jericó caindo. A cada prato limpo, uma camada de orgulho dele era arrancada. Ele mesmo disse depois: foi mais difícil lavar a louça do que preparar sermão, porque ali eu tive que admitir que nunca fui servo. E foi assim, aos poucos, sem barulho, sem posts em rede social, mas com atitudes. Até que um dia ele me chamou na sala, estava com uma caixinha nas mãos. Abriu, era uma aliança nova. Disse: Eliane, essa aqui não é para substituir a anterior, é para marcar um novo ciclo. Dessa vez, eu não quero te prometer um casamento, quero te prometer presença, como homem, como servo, como sacerdote. Ali, chorei, mas não de dor, de alívio. E entendi o que o Espírito me disse anos atrás. Não tente assumir o papel de homem, assuma o papel de mulher cheia do Espírito. O resto, eu farei. E ele fez. Depois daquele congresso, nossa vida nunca mais foi a mesma. Não porque viramos conhecidos no meio evangélico, mas porque finalmente entendemos nossos papéis. Eu como ajudadora idônea e ele como sacerdote, não por imposição, mas por quebrantamento. Carlos começou a discipular outros homens calejados, duros, que nunca haviam lavado uma louça ou pedido perdão. Ele contava a própria história e dizia: fui um faraó disfarçado de servo, mas Deus me afogou no mar vermelho da minha arrogância. Começamos juntos um projeto chamado Altar Restaurado, um ministério para casais onde a mulher não precisa morrer para o casamento sobreviver e o homem entende que autoridade é serviço. Toda semana recebemos casais em nossa casa. Às vezes não tem nem espaço na garagem de tanta gente. Já fizemos batismo em caixa d'água, já vimos marido ajoelhar na cozinha pedindo perdão, já vimos filhos chorando ao ver os pais orando juntos pela primeira vez. E o mais especial foi quando o Carlos, numa dessas reuniões, preparou uma surpresa. Ele me chamou no centro da roda, pediu que todos ficassem em silêncio, e então disse: essa mulher aqui sustentou a fé da nossa casa, enquanto eu era apenas fachada. Hoje, eu a honro como minha pastora, porque o primeiro rebanho de um homem é a esposa. E ali, diante de todos, ele lavou os meus pés. Chorei. Chorei como no banheiro anos atrás, mas dessa vez era a gratidão. Gratidão por não ter desistido, por ter acreditado na voz que dizia: eu te formei, te conheci, te separei. Hoje nossa casa tem altar, tem louvor, tem cheiro de café e som de riso. Tem oração antes das refeições e intercessão antes de dormir. E o mais lindo é ver o homem que me chamava de mandona, hoje me chamar de milagre. Se você chegou até aqui, talvez você esteja vivendo o que eu vivi.
Talvez você seja a mulher que acorda cedo, carrega as sacolas, resolve tudo, sustenta emocionalmente um lar inteiro e mesmo assim se sente sozinha dentro do próprio casamento. Talvez você ache que isso é ser virtuosa, que engolir tudo em nome da fé é o mesmo que ser fiel, mas não é. Deus não te chamou para carregar um casamento nas costas. Ele te chamou para caminhar lado a lado com alguém que o teme. E se esse alguém ainda não entendeu isso, Deus vai trabalhar. Mas você precisa sair do lugar de muleta e voltar para o lugar de filha. Hoje, quando eu olho para o meu passado, eu não vejo vergonha. Vejo testemunho. Vejo misericórdia. Vejo um Deus que me restaurou sem precisar destruir o meu lar. E se você acha que não tem mais forças, ouça isso. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Hoje, cada canto da minha casa tem cheiro de redenção. Cada foto na parede é um memorial. Cada casal que passa por nós é uma resposta. E toda manhã, quando eu acordo, eu escuto o som mais precioso que uma mulher de fé pode ouvir. O som do meu marido, ajoelhado, orando em voz baixa: Senhor, obrigado por não ter desistido de mim. E eu sorrio, porque agora eu também sou a mulher que não desistiu. Se você se identificou com essa história, se inscreva no canal, compartilhe, ative as notificações para receber mais testemunhos como o meu.